Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O Sermão da Montanha, a primeira parte, as bem-aventuranças do Senhor Jesus, Mateus 5, de 1 a 11. A paz do Senhor Jesus, bom dia. Hoje estaremos falando um pouquinho sobre justiça. Sim, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos dá a cada dia a oportunidade de vivermos a justiça dele aqui na terra. Mesmo em meio a tantos desafios, mesmo em meio a tantas lutas externas e internas, o nosso Deus, ele opera justiça. E para isso nasceu o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Um toque de justiça em sua vida. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Dias desafiadores. A ganância, a falta de amor ao próximo, preconceitos, racismo, embora sempre existiram, têm sido expostos com maior frequência e têm dificultado a caminhada de muitos. Mas, independente das situações, cabe a nós fazermos a nossa parte como cidadãos e como servos e servas de Deus, clamarmos ao Deus do céu, como o seu Filho nos ensinou. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A palavra diz que a justiça humana sem o aval de Deus é como trapo de imundícia. Daí a importância das nossas orações, pois elas não são em vão. Um dia, todas as coisas ruins passarão, e aos salvos em Cristo se cumprirá o que está escrito no livro do profeta Malaquias. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Muitas das vezes, você e eu, nós somos inclinados a olhar para aquilo que não tem dado certo, para aquilo que tem entristecido os nossos corações. Mas o Senhor, nesse dia, Ele nos lembra que o sol da justiça continua brilhando. Ainda que você não veja, Ele trabalha a seu e ao meu favor. Jesus Cristo, sim, sempre Ele trabalha. Quando você acha que não aguenta mais, quando você acha que vai perecer, o Senhor Jesus, Ele chega e te dá o escape. É interessante que o nosso Deus, Ele não quer que sejamos filhos mimados. Por isso, Ele não nos poupa das provas. Ele nos poupa nas provas.
Ele não livrou ali Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas ele os livrou na fornalha. O nosso Deus é tremendo e santo. E ele jamais vai deixar que um servo, uma serva sua, saia do controle de suas mãos. Se você aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, saiba, nada do que acontecer na sua vida é sem a permissão de Deus. E então nós vemos aqui que, continuando no livro de Mateus 6, a partir do versículo 22, está escrito assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Qual a sua visão? O que você tem trazido para dentro da sua casa? O que você tem trazido para dentro do seu ser? Luz ou trevas? O que você tem irradiado? Luz ou trevas? O que tem exalado do seu coração? Luz ou trevas? Sabemos que de nós mesmos não podemos fazer nada. O homem caído na sua essência adâmica, mas quando ele aceita Jesus Cristo e deixa o Espírito Santo fazer nele morada, não apenas visitar, mas fazer morada, nós começamos a ter uma visão real da nossa situação, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Você pode não estar da forma com que você planejou, eu posso não estar da forma com que eu planejei. Talvez pelas nossas escolhas, nos afastamos do Senhor, nos afastamos do caminho do Senhor, nos afastamos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas em Cristo Jesus há esperança. Você e eu temos a oportunidade de voltarmos aos braços do Pai. Que você e eu nunca nos esqueçamos disso. E que quando vierem as afrontas, quando vierem os medos, quando vierem as perseguições, lembre-se, o sol da justiça continua brilhando. Jesus Cristo, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, elaboraram um maravilhoso plano da salvação, para que você e eu tivéssemos não apenas uma vida, mas uma vida em abundância. Aí você pode estar pensando, irmão Neutinho, mas a minha vida não está em abundância. Talvez falta que você e eu nos consagremos mais, nos acheguemos mais ao Senhor, oremos mais, falemos mais com Ele, porque o nosso Deus, Ele quer ter intimidade com a sua e com a minha vida. E lá nós vemos no livro de 1 João, capítulo 5, a fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, que Jesus é o Ramachia, o Cristo, o ungido de Deus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de águas e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus,
que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém viu seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, pedirá a Deus, pedirá e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que roguem. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que o Espírito Santo possa falar ao seu e ao meu coração. É interessante quando João fala do pecado para a morte, no capítulo 5, versículo 16. A minha Bíblia, comentada, ela fala assim: o pecado para a morte é provavelmente o pecado dos que rejeitam totalmente Cristo e a sua obra redentora. A morte é a vida da perda eterna, é a perda da vida eterna. A morte é a perda da vida eterna. O pecado de morte é cometido por aqueles que rejeitam a obra redentora de Jesus Cristo. O pecado da morte é aquele que não acredita que Jesus Cristo é Deus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Que o Espírito Santo fale ao seu, fale ao meu coração, e que nossa fé seja fortalecida em Jesus Cristo e não em outra pessoa. Só Jesus. Só a Ele podemos clamar, só a Ele podemos glorificar e exaltar, porque Ele foi escolhido por Deus Pai para estar aqui na terra, para que, como bom pastor, pudesse arrebanhar as suas ovelhas, as ovelhas de Deus. Então só Jesus Cristo deve ser adorado, glorificado e exaltado. Quem rejeita Jesus Cristo já está morto. Quem rejeita Jesus Cristo comete pecado para a morte. Mas que você e eu sejamos fortalecidos a cada dia e que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, nos fortalecendo na caminhada, em nome de Jesus. Vamos orar? Que o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar, possa nos guardar e nos livrar do mal. Senhor Deus, Pai de amor, obrigado, Senhor, pelo sol da justiça que ilumina as nossas vidas, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que como diz a Tua palavra, o mundo jaz no maligno, Senhor Deus. Mas nós, ó Pai, que somos filhos do Senhor, temos a promessa, ó Pai, de que o mal não vai nos tocar, Deus. O maligno não vai nos tocar, Deus. Circunstâncias acontecem, ó Deus, circunstâncias dessa terra, ó Deus, porque o pecado entrou nessa terra, Deus amado. Mas o maligno não pode nos tocar, Deus, pois somos do Senhor, pois somos exclusivos do Senhor, pois somos filhos amados do Senhor.
Pai, livra-nos do mal, Senhor Deus. Pai, que não chegue a injustiça até a nossa casa, Deus, em nome de Jesus, mas que, pelo contrário, Jesus Cristo continue brilhando em nossas vidas, em nossas casas, ó Deus, em nosso trabalho, Senhor Deus. Pai, dá-nos uma visão otimista das coisas, ó Deus amado. Senhor Deus, tira as escamas dos nossos olhos, ó Deus, para podermos enxergarmos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Pai. Ah, Deus, continue nos iluminando, Senhor Deus, continue nos guardando, Pai. E nos dando, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, força em Cristo Jesus para perseverarmos, ó Deus, até o último dia, Deus amado. Porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor começou a boa obra em nós. O Senhor é fiel para completá-la, Deus. Por isso, ó Deus, sabemos que estamos num processo, ó Deus amado. E que a perfeição só alcançaremos na glória juntamente com o Senhor, Deus. Mas que enquanto estivermos aqui, Deus, que o Senhor possa estar tratando das nossas vidas, ó Deus. Fazendo, ó Deus, que em Cristo Jesus nós sejamos mais que vencedores. Não apenas de forma externa, mas também mais que vencedores contra a nossa própria carne, ó Deus, que dia após dia milita contra o Espírito, ó Deus amado. Ah, Pai, fortalece, Senhor Deus, a nossa fé. Livra-nos do mal, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, acampa os seus anjos ao nosso redor, Pai, com espada de fogo, ó Deus, para nos guardar de tudo aquilo que o inimigo tem tramado contra nossas vidas. E que teu Santo Espírito, ó Deus, continue fazendo a obra interna em nossas vidas, Pai. A oração que faço, Deus, te agradecemos. Não no nosso nome, ó Deus, mas no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina eternamente. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Tenha um ótimo dia e que essa palavra fale no seu coração. Que o Espírito Santo nos ensine, que o Espírito Santo nos impulsione a ser melhor, em nome de Jesus.